projeto Ouvir a Vida é uma proposta de educação musical popular coletiva e foi idealizada pelo maestro Thiago Flores. O projeto piloto iniciou na Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, ofertando aulas de música, de canto, flauta doce e percussão para cerca de 250 crianças entre 7 e 18 anos. Em 2001, ampliamos o projeto para Alvorada e em 2004 para Gravataí. Infelizmente, no ano de 2007, o projeto encerrou suas atividades por falta de financiamento. Mas, em agosto de 2017, conseguimos retornar e hoje estamos atuando novamente na Vila Pinto, onde tudo iniciou. Para mantermos nossas aulas ativas nesse período de isolamento social, organizamos nossas atividades pelo aplicativo WhatsApp. Formamos um grupo geral da comunidade com os contatos dos responsáveis e dos alunos que possuem celular e postamos nesse grupo informações e orientações gerais sobre o projeto. Após, formamos grupos de aulas por modalidades de instrumento, canto, flauta doce e percussão, por faixa etária das crianças e pelo nível de conhecimento musical de cada um. Nesses grupos é onde acontecem as aulas. Cada professor posta uma aula semanal e faz um atendimento de 30 minutos por semana. Nesses atendimentos ele fica à disposição dos alunos e familiares para tirar dúvidas sobre os conteúdos e dar orientações sobre as aulas. A interação entre os alunos, os professores e os familiares acontece através de mensagens de textos, de vídeo, de áudios, de material de apoio e de fotos. Nesse período, fomos acompanhando a adesão dos alunos a esse novo formato de aulas. Com o objetivo de compreender melhor esse novo cenário, realizamos registros semanais das visualizações dos materiais feitas pelos alunos, das presenças, das interações e das realizações das tarefas solicitadas pelos professores. Também realizamos questionários para conhecermos melhor o motivo da ausência dos alunos aos atendimentos e a situação de acesso digital de cada família. Com esses dados, o projeto vem ofertando internet para as famílias que precisam e vem buscando doações de celulares para as famílias que necessitam do aparelho. Para mantermos essas ações do projeto e a sua estrutura, utilizamos as leis de incentivo à cultura, tanto estadual quanto federal. Ao longo desses anos, fomos entendendo a necessidade de se fazer uma busca constante de recursos para a manutenção do projeto. E também que esses recursos eles devem ter fontes diversas e não ser apenas de uma fonte única. No projeto Ouvir a Vida, os alunos têm a oportunidade de escolher entre percussão e flauta. Eles ganham flauta doce para levar para casa e estudar. Quem escolhe percussão ganha um par de baquetas. Durante o período normal, eles têm contato com mais ou menos 70 unidades de instrumentos de percussão diferentes. Mas durante o período de quarentena, para chamar a atenção e a motivação dos alunos, eu me apoiei em dois pilares. O primeiro deles é a música corporal e o segundo é a construção de instrumento. Na música corporal, eu chamei bastante atenção para a quantidade de timbres possíveis da gente tirar no nosso próprio corpo. E como o Simão diz, o corpo é um instrumento e um instrumentista, sendo usado para tocar e ser tocado ao mesmo tempo. Então, a primeira atividade que a gente fez foi pegar um ritmo de maçambi, que é um ritmo daqui do Rio Grande do Sul, e adaptar para o corpo. Depois eu pedi que os alunos fizessem uma adaptação desse ritmo que eles já estavam fazendo no seu corpo, usando as baquetas e objetos da sua casa. E aí teve um aluno que, mesmo tendo esquecido as baquetas, fez uma adaptação bem interessante que a gente vai conferir agora. Eu vou fazer o ritmo de Moçambique e eu me esqueci as baquetas lá na escolinha, mas eu fiz aqui com madeiras que eu tinha na minha casa de coisar a casa. Então eu vou fazer. Por último, eu pedi que os alunos trabalhassem com um compasso ternário. A gente utilizou o ritmo do chamamé, que é aqui da Argentina, nossos vizinhos,
e a gente fez uma adaptação desse ritmo para tocar no corpo. Para a construção de instrumentos, eu fiz uma pesquisa para que fosse possível a gente construir instrumentos de maneira simples, barata, caseira, usando até mesmo sucata. A ideia era explorar sonoridades que já houvessem na nossa casa e ter experiências estético-musicais distintas, como afirma o Garcia, é a possibilidade de explorar objetos do cotidiano, transformando-os em esculturas sonoras. Quando a gente trabalha a construção de instrumentos, a gente também está trabalhando a interdisciplinaridade com outras matérias, como por exemplo as habilidades em artes plásticas. A gente começou de maneira mais simples, construindo shakes e chocalhos, apenas com grãos e garrafas. Usei uma garrafa. E agora eu vou... Depois a gente passou para a construção de instrumentos um pouco mais complexos, como o tambor, utilizando balões. Por fim, a gente se deu conta que mesmo com esse esforço de música corporal e construção de instrumentos, a atenção dos alunos ainda não era tão grande às aulas quanto num momento normal. Então, o próximo passo que a gente vai dar agora vai ser distribuir pequenos instrumentos de percussão para alguns alunos. Logo no início desse período de isolamento social, nós nos articulamos para dar nossas aulas online e eu iniciei os trabalhos do canto trazendo para eles um repertório de músicas novas e músicas antigas, tentando mesclar o repertório para que eles não perdessem a prática do cantar. Porém, com o passar do tempo, eu fui sentindo a necessidade de conhecer e também ser reconhecida no nosso novo ambiente de aula, a nossa casa. Bom, para começar, eu achei que cairia bem tratar dos nossos bichinhos de estimação. Seria uma aproximação maior com as crianças, de forma que todos se sentissem à vontade para falar e trazer fotos dos seus pets. Eu comecei com o meu próprio bichinho, né? Que inclusive fazia algumas chamadas de aula e gravei inclusive um vídeo dele cantando para que as crianças também se sentissem mais à vontade para mandar seus materiais. Se você está contente, diga miau. Essa atividade foi um sucesso, as crianças enviaram várias fotos dos seus pets, mas não terminou por aí. Logo em seguida, eu senti muito também a necessidade de conhecer o ambiente sonoro das crianças. E aí passei a pedir que eles percebessem os sons, trabalhando os parâmetros dos sons, como intensidade, duração, altura, timbre. Tudo isso foi trabalhado dentro das semanas de aula, em que eles traziam os ruídos, os sons presentes no seu cotidiano. Um caminhão ali, carros indo pra lá, fumaça, meu Deus. E para terminar essa atividade, foi questionado a eles os sons que eles gostavam e os sons que eles não gostavam. E aí foi um sucesso de furadeiras, martelos, de carros de som, de gritos, o que me fez perceber a de grande dificuldade dessas crianças de fazer suas aulas online, né? Dentro de uma casa com um televisor ligado praticamente 24 horas. Claro que dentro disso havia também os sons positivos, como os sons dos passarinhos e entre outros, né? Mas eu percebi que havia um ambiente muito complexo e muito difícil para uma criança fazer uma aula de música.
Para amenizar um pouco essa situação, eu propus que eles desligassem ou reduzissem o volume dos televisores e dos rádios, e propus algumas outras tarefas, dentre elas o Sino dos Ventos, que era uma proposta de fazer um Sino dos Ventos com sucata e que poderia ter um som bom dentro daquele ambiente. Essa proposta veio através da confecção de alguns galhos, brincos, pedrinhas, anéis de latinha, diversas as sucatas que davam a possibilidade de produzir esse Sino dos Ventos. E a atividade foi bem bacana, teve uma recepção bem grande, apesar de ser bem trabalhoso fazer o Sino dos Ventos. E eu acredito que isso tudo tenha nos conectado mais e que quando voltarmos às aulas presenciais, estaremos muito mais fortes e muito mais unidos. Olá, sou professor de flauta doce no projeto Ouvir a Vida e agora estarei compartilhando com vocês um pouco da minha experiência nesse momento de pandemia, né? Nesse novo formato de aula que a gente teve que se adaptar no projeto. Então, no início foi tudo um pouco difícil, né? Porque eu nunca trabalhei gravando aulas. Então eu tive que organizar um espaço na minha casa para poder gravar essas aulas. O único equipamento que eu tenho é o meu celular. E a partir disso eu comecei a pensar, bom, que proposta que eu vou fazer para os alunos que eles possam se engajar, né, através dessas aulas em vídeo. O que acontece é que a primeira proposta que me veio era a mesma da aula presencial. A gente normalmente fazia um aquecimento no início da aula, né, onde eu tocava algumas notas longas, eles repetiam, tocava alguns estudos de articulação. Então eu fiz isso no vídeo. A gente normalmente manda os vídeos na segunda-feira e aí as aulas são na quarta e na quinta. E o que acontece é que eu pedia para esses alunos que eles me mandassem um vídeo com as suas gravações dos estudos que eu mandava na segunda. Só que isso não estava acontecendo devido a diversas dificuldades que os alunos têm, né? E eles também reclamavam que não conseguiam entender muito bem as aulas nesse novo formato. Então, através de conversa com os colegas e com a coordenação do projeto, eu decidi que o melhor seria mandar uma atividade na segunda, um vídeo na segunda explicando como seria a atividade, e no dia da aula a gente faria aquela atividade, uma atividade interativa. Então, a partir disso, eu vi que começou a funcionar. Por exemplo, uma das atividades que a gente fez era de percepção. Eu tocava uma nota, tudo muito simples, né? Eu tocava uma nota ali gravando um áudio no WhatsApp, mandava para eles, pedia que eles repetissem aquela nota a partir do que eles ouviam, e foi muito interessante, deu bons resultados. Então, a partir disso, eu pensei em fazer uma composição com os alunos do nível iniciante. Então eu designei que cada aluno fizesse uma parte da música, um início, outro meio, outro fim. E aí essa música aconteceu ali no WhatsApp mesmo, eles mandando os seus áudios, e eu escrevi na partitura e mostrei para eles como a música ficou. Claro que na partitura tinha alguns ritmos que eles tocaram, que ainda eles não sabiam ler, mas foi interessante eles poderem ver esse processo, né? A partir disso eu vi, bom, isso funciona. Então eu também fiz a mesma proposta com os alunos de nível intermediário e avançado. Com os alunos de nível avançado, eu pedi que eles fizessem uma composição utilizando a mão esquerda e a mão direita, que são as notas que eles já conheciam. Então vocês podem conferir esse vídeo agora. Bacana o vídeo, né? Espero então que esse relato de experiência possa contribuir para a nossa área da educação musical. Essas novas experiências educacionais experimentadas pelos professores, pelos gestores de educação e cultura, pelos alunos, familiares, pela sociedade em geral, apontam para a necessidade da elaboração de políticas públicas de inclusão digital, bem como a oferta de cursos de formação continuada para os profissionais da educação e da cultura. Que a gente possa ficar juntinhos de novo, e porque a aula presencial é melhor. E aula online também, mas tá juntinho dos meus colegas, dos meus professores, é ótimo.